É o nosso instrumento de comunicação. Matemática e história. Então eles têm que gostar daquilo. Trabalhar valores e preparar os seus alunos. Boa tarde. Um professor notável foi o que eu encontrei na página da Educação de Cachoeira do Sul, que nós vamos ver hoje. Professor Darcy Hélio Sari. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, o senhor é natural de onde? Do interior de Júlio de Castilhos, quando a localidade onde eu nasci, que é Nova Palma, era distrito de Júlio de Castilhos. Porém, eu nasci lá, mas praticamente com poucos meses de idade, meu pai se mudou para Faxinal do Soturno, que era Cachoeira do Sul na época, então me criei como cachoeirense. Embora não tenha nascido aqui, mas eu também sou cachoeirense, porque a Câmara de Vereadores me deu o título de cidadão cachoeirense. E aqui estamos já há 54 anos. Professor, qual é a sua formação? Eu fiz 2 cursos superiores, né? O primeiro foi filosofia. Eu apaixonado por essa disciplina. E a carreira do magistério, como é que começou? Onde eu comecei mesmo? Na cidade de Dom Pedrito, na fronteira com o Uruguai. Onde no interior tem o Ponche Verde, onde foi assinada a Paz Farroupilha. Eu estive lá naquele local. Eu lecionei 6 anos em Dom Pedrito. O senhor iniciou lá com que turmas? Qual era a graduação que o senhor trabalhava? E não havia professores de língua latina, e eu dominava bastante bem a língua latina, né? Então eu fui contratado para isso, e também depois dei língua portuguesa também lá. E o senhor trabalhava com alunos maiores? Lá se dizia ginásio, que era depois dos 5 anos. Depois da admissão. Isso, e que a admissão era propriamente um vestibular, tanto assim era exigido naquele tempo. Professor Darcy, quantos anos de atuação no magistério? Eu comecei em 1957 em Dom Pedrito e parei agora em 2014, portanto 54 anos. O professor Darcy é esposo da professora Marisa Tim Sari. Professora Marisa, aqui na nossa cidade, é uma pessoa bem conhecida. Então, o professor Darcy conheceu a professora Marisa em São Pedro. E aí vieram para Cachoeira do Sul. E aqui em Cachoeira, em que instituições o senhor trabalhou? Eu comecei na Escola Estadual João Neves da Fontoura, hoje Instituto, né? E ali trabalhei 21 anos. Só nessa escola, onde, aliás, me aposentei pelo Estado. Como a remuneração não é lá essas coisas do magistério, a gente sabe, mas se bem que naquele tempo a remuneração era melhor, não havia atraso, não havia nada, a gente podia viver tranquilo. Então, mas eu pensei, digo, bom, mas eu posso fazer algo mais e ganhar um pouco mais de dinheiro, melhorar a vida para a família da gente. E aí eu fiz direito, que foi fácil para mim, porque a matéria que reprovava os candidatos no direito, no vestibular, era latim. Como eu dominava essa língua, né, bastante bem, então para mim foi fácil, fui entre os primeiros classificados do vestibular. Falando do latim, latim hoje ele é considerado uma língua morta, né? Mas o latim é a origem da nossa língua, né? E de algumas outras línguas, o italiano, o espanhol, o francês, né? Já que o senhor tem essa facilidade, o senhor vai defendê-la, com certeza, Mas tenho que defender, porque o português é o latim evoluído, né? Na verdade, os romanos que dominaram por 2000 anos o mundo civilizado naquele tempo, eles impunham o latim como língua oficial nos povos que eles dominavam. E aí existia outra língua lá com centenas, séculos e séculos, deixou de existir a língua que era falada lá e também não ficou mais o latim que era dos romanos. E aí surgiu então em Portugal o português, na França o francês, na Itália o italiano, na Espanha o espanhol e no sardo o romeno e outras, né? E todas essas línguas então são a continuação do latim. Qual seria a importância do jovem de hoje, do estudante de hoje, saber o latim? Mas seria muito importante, principalmente para entender as línguas, né? Eu tenho facilidade, eu gosto muito do francês, do italiano, do espanhol, me defendo muito bem nessas línguas e tive facilidade porque todas elas são a mesma mãe que é o latim, né? E justamente até uma das grandes dificuldades que os nossos estudantes têm é escrever corretamente. Pois é. Porque a língua portuguesa, ela tem essa
essa coisa do C ter o mesmo som dos dois S's, né? O X do CH. Então, se você entender a raiz, você vai saber o porquê dessas escritas. Sem dúvida, muitas vezes como é que é em latim? Assim, não, se em latim é assim, tem que ser desta maneira, isso me facilita muito. Eu gostaria de saber um pouquinho mais em relação à sua carreira do magistério no curso superior. Trabalhei no Univale, que depois ela foi assumida pela URBRA, onde depois me aposentei, em 2014, nesses dois cursos, né, da Univale e da URBRA. Né. O senhor, com certeza, faz pouco tempo que parou e também tem os netos, então o senhor tem uma noção da escola hoje, de como está se desenvolvendo. Um paralelo daquela escola que o senhor começou a trabalhar com a escola de hoje. Pontos, quem sabe, positivos, outros que poderiam ser melhores e não são? Pois é outra, hoje a sociedade mudou muito, evoluiu muito. Os recursos didáticos de hoje nem compararam com o que a gente tinha na época. A gente lidava com mimeógrafo, que o pessoal hoje em dia nem sabe o que é. Então, hoje tem muito mais recurso, mas naquele tempo, parece-me que quando eu comecei, os alunos, pelo fato de entrarem para o ginásio, que você dizia, eles tinham que fazer uma espécie de vestibular. A gente recebia os alunos com uma formação melhor, mais bem preparada do que hoje o governo quer isso. Não deixa de ser bom que todo mundo estude até os 18 anos, né? Sim. Então, bem os que querem estudar e os que não querem, mas tem que ir para a escola, senão não recebe o Bolsa Família e assim por diante, né? Então, nesse caso, fica um pouco mais difícil para o professor lidar com esses alunos. Mas eu nunca tive problema na escola, naquele tempo era uma beleza. Eu sou apaixonada por aquilo. Era tão bom a gente preparar o jovem para a vida, ensinar princípios de valores, ética, moral, né? E aproveitar todos os momentos para dar uma orientação para eles, bons conselhos, né? O professor é a alma no ensino, né? Eu entrava na sala de aula sempre com um semblante alegre e feliz, porque ia me encontrar com os jovens a quem eu ia ensinar. Isso com certeza contagiava os alunos também. Sem dúvida, eu nunca tive problemas maiores de disciplina em todos os meus anos. E eu sei que o senhor também foi bastante homenageado quando passou pelas escolas, sempre teve uma menção para o professor Darcy. Fui paraninfo de turmas, fui patrono de formandos. E os alunos que me encontram depois de anos e anos também recordam. Por isso que eu me referi que era uma página especial da educação hoje. Vamos aprender um pouquinho, vamos entender um pouquinho do que o professor Darcy viveu. O que o senhor lembra de escola? Escola, meu Deus, é o lugar onde as pessoas se formam. Pessoa nenhuma do mundo que ocupe qualquer cargo, seja médico, advogado, dentista ou engenheiro, sem que tenha passado pela escola. Então, a escola é por onde todas as pessoas que depois vencem na vida têm que passar. Estudante. Estudante é aquela pessoa que está lá ou menos que deveria estar lá para se preparar, para se realizar na vida, ser feliz, porque todos nós buscamos a felicidade. E a felicidade se faz de momentos, mas nós preparamos a nossa felicidade se formos bons alunos e estudemos. Sala dos professores. É o lugar de confraternização dos professores, né? É onde a família de ensino se encontra. Planejamento. Isso é fundamental para o professor. Sem planejamento, ele não dará boa aula e não terá sucesso. É uma necessidade. O professor tem que ser muito responsável para sempre planejar bem a sua aula e não perder tempo. O tempo de aula é tempo muito precioso. Eventos na escola. Isso deve haver sempre, né? E ser planejado com direção e os próprios professores e promover e atrair, inclusive, as famílias para a escola. E também fazer com que os estudantes apresentem algo que mostre como eles estão progredindo, evoluindo. E a aposentadoria? A aposentadoria é algo que muitos só pensam nela. Eu não, ao contrário, eu teria continuado. Não fosse pela necessidade de outros ocupar a minha vaga, que era ensino público, eu não teria me aposentado, ao menos não naquela época, ia aguardar mais. Agora, evidentemente, depois, com a idade que eu tenho que chegar um momento que tem que ir parando, né? Aproveitando o humanismo que foi notório
nessa nossa entrevista, eu vou pedir para o professor Darcy colocar um pouquinho aqui para aqueles professores que estão lá na escola ou aqueles que têm a vontade de ser professor. Deixa um recado para esse pessoal, professor. Olha, eu diria que o professor deve, primeiramente, gostar do que ele faz e amar o aluno. Eu sempre mostrei isto é, que o aluno sentisse que eu estava me preocupado com ele e pelo futuro dele, de prepará-lo para o futuro, para que se realize como profissional e seja feliz. Claro que a felicidade não é uma constante na vida, mas ao menos que sempre ele se sinta realizado. Então, o professor deve se preparar bem mesmo, estudar, nunca se descuidar, planejar bem as suas aulas e sempre mostrar para o aluno que ele os ama e que se preocupa com a formação para ele, se preocupa em prepará-lo bem para que eles tenham sucesso depois na vida, né? Então, para quem não é professor, eu não aconselharia que seguisse o magistério se ele não tivesse uma vocação, um desejo de ser aquele que vai preparar as pessoas para a sociedade. Professor Darcy, muito obrigada pela oportunidade de ouvir palavras tão inspiradoras da sua parte. Obrigada por ter trabalhado, tido essa página da educação no nosso município e estar aqui contando para nós também, nos dando essa oportunidade. Da minha parte também, eu agradeço muito a honra, para mim foi uma honra esse encontro nesse momento, né? E assim agradeço e desejo sucesso para você. Tá? E assim, até a nossa próxima página da educação ou até o nosso próximo encontro.